Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula número 26, polígonos regulares. Na última aula eu comentei sobre os ângulos e os polígonos, revisei o que são polígonos, revisei o que são polígonos regulares, só que a gente vai dar uma maior ênfase nessa aula, principalmente para a gente identificar algumas características. Porque nós falamos sobre ângulos internos e externos na última aula? Para a gente entender como que funciona um recobrimento utilizando polígonos regulares. Quando dá certo, quando não dá certo. Bom, vamos retomar o que são polígonos regulares. Polígono regular é aquele que possui todos os lados de medidas iguais e todos os ângulos com medidas iguais. Observem esse triângulo. Todos os ângulos medem 60 graus. Todos os lados medem 3 centímetros. Portanto, ele é um polígono regular. Olha esse hexágono. Todos os ângulos medem 120 graus. Todos os lados medem 2 centímetros. Portanto, é um polígono regular, certo? Bom, para ser regular tem que ter lados de mesma medida, ângulos com a mesma medida. Observem esses que não são regulares. Porque esse retângulo não é regular. Ele possui os 4 ângulos de mesma medida, certo, ok? Porém, lados com medidas diferentes. Portanto, não são regulares. O mesmo acontece com esse outro hexágono. Ele possui todos os lados com a mesma medida, ok? Porém, temos ângulos com medidas diferentes. Se só um ângulo tivesse medida diferente, já não seria regular. Se só um lado, por exemplo, não fosse com retângulo, não daria certo. Mas todos os lados tivessem a mesma medida, exceto só um lado diferente, não seria regular. Tá. Por que nós comentamos sobre isso? Para a gente entender, vocês já devem ter visto, um recobrimento com polígonos tudo iguais. Nós podemos ter polígonos iguais, polígonos diferentes. Aqui eu tenho um quadrado e aqui eu tenho um hexágono. Aqui eu tenho apenas hexágonos, ok? Certo. Como que eu fecho esse recobrimento aqui? O que me permite saber quando dá para fechar, quando não dá para fechar, quando vai ficar espaço? Bom, já vi que o retângulo dá certo. Já vi que hexágono com quadrado dá certo. E apenas hexágono dá certo. Só esses dão certo? Ou tem outras opções? Observe aqui, gente. Ó. Há casos em que a gente vai ter uma sobreposição. Ou seja, vai ficar um pedaço de um polígono em cima do outro. Como eu sei que com um certo polígono isso não vai acontecer? A gente vai investigar quais polígonos regulares podem ser usados no recobrimento e quais não podem. Não é possível fechar o recobrimento, pois as lajotas podem ou deixar falhas ou ficarem sobrepostas, um pedaço em cima do outro. Bom,
Esse aqui é um eneágono? Oh, acho que é um eneágono. Não dá certo. Tá, gente. Observem esse quadro aqui. Eu já resolvi ele bonitinho. O triângulo, eu sei que dá certo para recobrir bonitinho. O quadrado também. E o hexágono também. Eu quero que vocês... eu já coloquei a resposta aqui. Brincadeira. Tá. Eu quero que vocês tentem identificar por que com eles dá certo. Qual que é a propriedade que permite que esses aqui deem certo. Primeira coisa. Eu coloquei um polígono lá, certo? Vamos pensar no triângulo. O triângulo, ele mede regular, cada ângulo tem 60 graus. Eu preciso fechar todo o resto. Deixa eu ver se tem um triângulo aqui. Aqui não tem. Eu preciso fechar todo o resto apenas com triângulo. Portanto, eu tenho uma volta de 360 graus que eu preciso fechar exatamente com o número inteiro. Isso significa o quê? Para dar certo a medida apenas com um tipo de polígono, certo? A medida do ângulo interno desse polígono regular tem que ser divisor de 360, ou seja, se eu dividir 360 pela medida do ângulo interno, tem que dar o número exato, tem que dar o número inteiro. Ó, e é isso que vai determinar quantas peças eu vou colocar lá, ó. 360 dividido por 60 dá 6, que é o total de peças, total de triângulos que eu coloco para fechar o 360. Olha no caso quadrado. 360 graus dividido por 90 graus vai dar 4, que é o número de peças que eu preciso para fechar o recobrimento 360 graus. No caso do hexágono, 360 dividido por 120. Bom, 360 dividido por 120, 3, que é o total de peças que eu preciso para fechar os 360 graus do recobrimento. Ok? Então aqui eu tenho algumas imagens dos recobrimentos feitos. No caso do hexágono, ó, 3 peças, a gente sempre observa um vértice que eles vão ter em comum. Observa aqui, ó. Tem 1, 2, 3 ângulos de 120 graus. Os 3 juntos formam 360. No quadrado, ó, 90, 90, 90 e 90, 360. Por isso que eles fecham perfeitamente. A soma deles tem que dar 360. 60 graus aqui do triângulo. 60, 60, 60, 60, 60, 60. Junta tudo dá 360 graus. Por isso, não fica espaço vago, nem peça uma em cima da outra, espaço em cima do outro. A soma tem que dar exatamente 360. Porém, vocês viram também que eu posso combinar 2 polígonos diferentes. Quais dão certo, quais não dão certo? Eu tenho aqui 3 exemplos que vão dar certo. Mas retomando. O que é preciso para polígonos regulares? Um tipo só. Não ficarem sobrepostos. A soma, aqui ó. O ângulo interno do polígono tem que ser divisor de 360.
E aqui? Não existe uma regra que defina que vai dar certo. Mas eu sei que como pode dar certo. Ó, é necessário que a soma das medidas dos ângulos em cada vértice do recobrimento seja igual a 360. Se eu juntar todos os ângulos ali em um certo vértice, a soma deles tem que dar 360. Isso acontece com triângulo e quadrado, triângulo e hexágono, quadrado e octógono. De que maneira? Triângulo e quadrado fica como? Posso fazer assim, ó. Eu sei que 3 ângulos de 60 graus juntos vai dar 180. E aqui, ó, estou olhando esse vértice aqui, ó. Tenho 3 ângulos de 60 graus, 180. 2 ângulos de 90, 180. 180 com 180, 360. Lembra da musiquinha lá? Bom, é assim que forma o recobrimento com triângulos e quadrados regulares, ok? Estamos falando apenas de ângulos regulares. Triângulo e hexágono. Isso aqui fica mais bonitinho. A gente pode colocar os hexágonos um em cima do outro e completar o espaço que fica livre ali com triângulo. Ó, o hexágono tem 120 graus por ângulo interno. 120 com 60 do triângulo, 180. Então vale aqui para cima como aqui para baixo. 180 em cima, 180 embaixo, 360 graus. Quadrado e octógono. Bom, pode ficar dessa maneira, ó. Coloco o octógono em volta e os quadrados preenchendo o espaço que fica livre ali, ó. O octógono, agora eu não lembro quanto que ele mede de ângulo interno. Agora eu não vou lembrar. Mas enfim, vai somar com o ângulo de 90 graus aqui, tem que dar 360, ok? E agora um exemplo, por que não dá certo? Ó, eu tenho um exemplo de que não vai dar certo. Apesar da soma do ângulo do pentágono e do decágono, que é 10 lados, pentágono 5 lados. Apesar, você pode ver que eles formam aqui, ó, 360 graus, certo? Nesse encontro deles, fecha perfeitamente. Porém, quando eu vou fazer o recobrimento todo, utilizando essa imagem, eu vou ter alguns espaços vagos, alguns espaços em vão. Por isso, nem sempre a soma dos ângulos internos ali vai dar 360, pode dar, mas nem sempre isso significa que é possível fechar um recobrimento dessa forma, ok? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Retomando. Eu tenho aqui a condição. Cadê? Achei. Para ele fechar 360 graus utilizando apenas um tipo de polígono, ele tem que ser dividido, o ângulo interno tem que dividir 360. Quando eu vou utilizar mais de um polígono diferente, isso aqui não é suficiente mais, ok? Pode dar certo, mas se não dá 360, eu já sei que não é. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula. Nos vemos na próxima.